Bem-vindos, estamos na nossa 7ª aula complementar do nosso primeiro encontro da 4ª etapa. Vamos ver então agora, a partir de agora, o que o Catecismo da Igreja Católica vai falar a respeito da criação. O Catecismo que foi preparado pelo Papa Bento XVI, o nosso Papa Emérito, a pedido do nosso Papa São João Paulo II. Então, lá na página 83 do Catecismo, vamos ver um pouco sobre o que vai falar sobre a criação. Então, vamos ver um pouco sobre a catequese sobre a criação. O Criador, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Com essas solenes palavras, inicia-se a Sagrada Escritura. O símbolo da fé retoma estas palavras, confessando Deus Pai Todo-Poderoso como o Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Por isso, falaremos primeiro do Criador, em seguida de sua criação, e finalmente da queda no pecado, do qual Jesus Cristo, Filho de Deus, veio resgatar-nos. A criação é o fundamento de todos os desígnios salvíficos de Deus, o começo da história da salvação, que culmina em Cristo. Inversamente, o mistério de Cristo é a luz decisiva. Sobre o mistério da criação, ele revela o fim em vista do qual, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Desde o início, Deus tinha em vista a glória da nova criação em Cristo. É por isso que as leituras da Vigília Pascal do Sábado Santo, celebração da criação nova em Cristo, começam pelo relato da criação. Da mesma forma, na liturgia bizantina, o relato da criação constitui sempre a primeira leitura das vigílias das grandes festas do Senhor. Segundo o testemunho dos antigos, a instrução dos catecúmenos para o batismo segue o mesmo caminho. A catequese sobre a criação se reveste de uma importância capital. Ela diz respeito aos próprios fundamentos da vida humana e cristã, pois explicita a resposta da fé cristã à pergunta elementar feita pelos homens de todas as épocas: de onde viemos? Para onde vamos? Qual é a nossa origem? Qual é o nosso fim? De onde vem e para onde vai tudo que existe? As duas questões, a da origem e a do fim, são inseparáveis, são decisivas para o sentido e a orientação de nossa vida e de nosso agir. As questões das origens do mundo e do homem é objeto de numerosas pesquisas científicas que enriqueceram magnificamente nossos conhecimentos sobre a idade e as dimensões do cosmos, o devir das formas vivas, o aparecimento do homem. Essas descobertas nos convidam a admirar tanto mais a grandeza do Criador, a render-lhe graças por todas as suas obras, pela inteligência e pela sabedoria que dá aos estudiosos e aos pesquisadores. Com Salomão, estes últimos podem dizer: ele me deu um conhecimento infalível dos seres para entender a estrutura do mundo, a atividade dos elementos, pois a sabedoria, artífice do mundo, me ensinou. O grande interesse reservado a essas pesquisas é fortemente estimulado por uma questão de outra ordem e que ultrapassa o âmbito próprio das ciências naturais. Não se trata somente de saber quando e como surgiu materialmente o cosmos, nem quando o homem apareceu, mas antes de descobrir qual é o sentido de tal origem, se ela é governada pelo acaso, um destino cego, uma necessidade anônima, ou por um ser transcendente, inteligente e bom chamado Deus. E se o mundo provém da sabedoria e da bondade de Deus, por que existe o mal? De onde vem? Quem é o responsável por ele? Haverá como libertar-se dele?
Desde os inícios, a fé cristã tem se confrontado com respostas diferentes da sua no que diz respeito à questão das origens. Assim, encontram-se nas religiões e nas culturas antigas numerosos mitos acerca das origens. Certos filósofos afirmaram que tudo é Deus, que o mundo é Deus ou que o devir do mundo é o devir de Deus, que é o panteísmo. Outros afirmaram que o mundo é uma emanação necessária de Deus, emanação esta que deriva dessa fonte e volta a ela. Outros ainda afirmaram a existência de dois princípios eternos, o bem e o mal, a luz e as trevas, em luta permanente entre si, que é o dualismo e o maniqueísmo. Segundo algumas dessas concepções, o mundo, pelo menos o mundo material, seria mal, produto de uma queda e, portanto, deve ser rejeitado ou superado, que é a doutrina gnóstica. Outros admitem que o mundo tenha sido feito por Deus, mas à maneira de um relojoeiro, que, uma vez terminado o serviço, teria abandonado a si mesmo, que é o deísmo. Outros, finalmente, não aceitam nenhuma origem transcendente do mundo, vendo neste o mero jogo de uma matéria que teria existido sempre, que é o materialismo. Todas essas tentativas dão prova da permanência e da universalidade das questões das origens. Esta busca é própria do homem. Sem dúvida, a inteligência humana já pode encontrar uma resposta para a questão das origens. Com efeito, a existência de Deus Criador pode ser conhecida com certeza por meio de suas obras, graças à luz da razão humana. Ainda que este conhecimento seja muitas vezes obscurecido e desfigurado pelo erro. É por isso que a fé vem confirmar e iluminar a razão na compreensão correta desta verdade. Diz a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Foi pela fé que compreendemos que os mundos foram formados por uma palavra de Deus. Por isso é que o mundo visível não tem sua origem em coisas manifestas. A verdade da criação é tão importante para toda a vida humana que Deus, em sua ternura, quis revelar a seu povo tudo o que é útil conhecer a este respeito, para além do conhecimento natural que todo homem pode ter do Criador. Deus revelou progressivamente a Israel o mistério da criação. Ele que escolheu os patriarcas, que fez Israel sair do Egito e que ao escolher Israel o criou e o formou, se revela como aquele a quem pertencem todos os povos da terra e a terra inteira, como o único que fez o céu e a terra. Assim, a revelação da criação é inseparável da revelação e da realização da aliança de Deus, o único com o seu povo. A criação é revelada como sendo o primeiro passo rumo a esta aliança, como o testemunho primeiro e universal do amor todo-poderoso de Deus. Além disso, a verdade da criação se exprime com vigor crescente na mensagem dos profetas, na oração dos salmos e na liturgia, na reflexão da sabedoria do povo eleito. Entre todas as palavras da Sagrada Escritura sobre a criação, os 3 primeiros capítulos do Gênesis ocupam um lugar único. Do ponto de vista literário, esses textos podem ter diversas fontes. Os autores inspirados puseram-se no começo da Escritura, de sorte que eles exprimem em sua linguagem solene as verdades da criação, da origem e do fim desta em Deus, de sua ordem e de sua bondade, da vocação do homem, e finalmente do drama do pecado e da esperança da salvação. Lidas à luz de Cristo na unidade da Sagrada Escritura e na tradição viva da Igreja, essas palavras são a fonte principal para a catequese dos mistérios do princípio, criação, queda e promessa da salvação. Na nossa próxima aula, então, vamos ver a criação como obra da Santíssima Trindade. Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula.